Agora para falar dele, do contorno viário. Fernando Machado está chegando ao vivo, já está posicionado junto com o Roberto Azevedo para dar essa notícia. Fernando, eu sei o quanto você esperou para noticiar isso aqui para os nossos telespectadores. Bom dia para vocês. O contorno viário está sendo entregue. A frase que os catarinenses esperaram nos últimos 12 anos. Maria, muito bom dia para você. Bom dia, Roberto Azevedo. Bom dia a todos que nos assistem aqui pela tela do SCC SBT. Já estamos no ar, direto de Palhoça, direto do contorno viário. Sim, ele está aqui, na nossa frente. Quem também está por aqui é o presidente Lula, que veio para a inauguração do contorno. Roberto, muito bom dia. Chegou o dia da inauguração do contorno viário, Roberto Azevedo? Chegou a hora também da gente parar de reclamar do contorno e ver que é uma grande obra que vai trazer desenvolvimento para o estado, vai liberar mais de 30% daquele tráfego pesado da BR-101, que na Grande Florianópolis, entre Biguaçu e Palhoça, virou uma avenida. E uma avenida com trânsito ruim. Bom, nesse momento acontece a cerimônia de entrega do contorno viário. Já falaram por aqui ministros. A expectativa da militância do PT que está aqui é para a fala do presidente Lula, que sai de Florianópolis, da Grande Florianópolis, e vai logo na sequência para Itajaí. A gente tem imagens, por gentileza, do presidente da República chegando aqui ao contorno viário. Ele que pousou no aeroporto de Florianópolis, veio de helicóptero até aqui o contorno e daqui segue para Itajaí. O presidente fez uma foto assim que chegou aqui no local com alguns trabalhadores do contorno viário, inclusive trabalhadores estes que também estão aqui na plateia, ou seja, aqueles que colocaram a mão na massa, Roberto, estão sendo também homenageados e prestigiados aqui no contorno. Agora há pouco, uma das funcionárias fez um discurso, participou da solenidade, fazendo um discurso e agradeceu por ter oportunidade, que ela veio de Rondônia, não tinha trabalho lá e conseguiu trabalhar na obra aqui em Santa Catarina. Muito bem. Contorno viário sendo entregue, a cobertura do nosso meio-dia ao vivo para todo o estado. Eu, o Roberto, Júlia Matos e toda a estrutura do SBT, porque essa obra representa muito para os catarinenses. Representa desenvolvimento, menos tempo nas filas, menos acidentes, mas não é uma obra simples. Nada mais, nada menos do que a obra de infraestrutura que tem o maior potencial nesse momento no Brasil, a maior obra dos últimos 5 anos no Brasil de infraestrutura. É uma estrutura colossal, Roberto Azevedo. São 50 quilômetros cortando 3 municípios, é importante, é uma obra que vai trazer mais mobilidade, mas principalmente aliviar o tráfego pesado, o tráfego que transporta a riqueza nesse país. Essa região aqui ganha não só uma estrutura, não ganha só um equipamento, ganha uma oportunidade de crescimento. E é esse desenvolvimento que gera trabalho que deve interessar para Santa Catarina. Na solenidade aqui, muita gente aplaudindo e tal, a única vaia foi para a vice-governadora Marilisa Bento, que representa o governador Jorginho Melo, que está em um encontro com outros governadores do Sul e do Sudeste no Espírito Santo e não veio. Lamentavelmente ele escreveu e publicou agora há pouco que ele não veio para inaugurar uma obra que está atrasada há 12 anos. Acho que este foi um pensamento que merece reparos. Muito bem, Roberto Azevedo comigo. Nesse momento no palco o ministro de Infraestrutura, Renan Filho. Inclusive o ministro conversou com o SBT assim que chegou aqui. Assim que chegou o ministro Renan Filho conversou com a gente. Nós temos um trechinho agora, porque o ministro destacou o tempo que o motorista catarinense passa na fila do contorno viário. Vamos acompanhar, por gentileza, o ministro Renan Filho. Eu, quando estava vindo de Brasília para cá, estava fazendo uma conta, se o cidadão perde diariamente 1 hora no trânsito, porque aqui o sujeito passava 1h30 para percorrer esse trajeto, agora vai passar meia hora. Se ele perde todo dia 1 hora no trânsito, a gente não faz essa conta, mas isso em 10 anos significa aproximadamente que o cidadão perde quase meio ano de vida. Imagina você ficar 1 hora diariamente preso no trânsito desnecessariamente.
Aí a moça do lado dela... Muito bem, aí a fala do ministro Renan Filho, que nesse momento está no palco, repetindo exatamente o que disse com exclusividade aqui para o SBT. O ministro Renan Filho ressaltando a importância dessa obra e também para o desenvolvimento com relação ao trânsito. E mais uma vez ressaltando neste momento os trabalhadores, que não foram poucos, que colocaram a mão na massa aqui no contorno viário. Roberto, são 50 quilômetros desde Biguaçu até Palhoça. Esse traçado precisou ser revisto. Por quê? Por uma decisão de um prefeito, antigo prefeito, foi colocado um condomínio no meio do traçado. Aí foi preciso fazer um novo traçado do contorno viário e aí a colocação de 4 túneis. Aqui, aproximadamente 1 quilômetro, tem nem isso, tem um túnel. São 4 túneis, são 7 pontes, são 6 trevos, 21 passagens elevadas, pistas duplas e muita tecnologia, principalmente nos túneis. Túneis que foram inspirados nos túneis da Europa. Exatamente. É muita tecnologia nesta obra aqui, Roberto. É uma obra, Fernando, uma obra de porte, de engenharia, de tecnologia, não pode ser ignorado. E por tudo isso que foi feito aqui no contorno viário norte de Florianópolis, nós podemos dizer que temos uma rodovia moderna, adequada ao tráfego de veículos pesados, que é o tráfego que ele pretende atrair, desviar da BR-101, mas principalmente dotar a região de uma alternativa que não havia em relação à rodovia, que foi duplicada há mais de 30 anos e que hoje virou, como eu já digo sempre, uma avenida com trânsito ruim. Então, esta oportunidade que nós temos. E o ministro também citou, o ministro Renan Filho, dos Transportes, a oportunidade da única obra que deve sair na região além, que é a obra do Morro dos Cavalos, que ele avalia em mais de R$1 bilhão. Uma obra também de porte para desafogar aquele gargalo. Quando tem um acidente, a gente tem uma rodovia bloqueada justamente nesta região mais acima aqui em Palhoça. Muito bem. No campo político, a gente precisa destacar a presença aqui da vice-governadora Marilisa Bem, que foi vaiada 2 vezes aqui no evento, mas o governador Jorginho Melo, como o Roberto já trouxe aqui agora, não compareceu. E também a ausência de prefeitos da Grande Florianópolis, inclusive prefeitos por onde passa o contorno viário, nas cidades por onde passa o contorno viário, que é São José, que é a cidade de Palhoça e Biguaçu. Pois bem, Roberto, nós vamos destacar agora um histórico do contorno viário. São 20 anos de discussão. Porque o contorno viário começou a ser discutido 20 anos atrás, depois as obras iniciaram, o traçado foi refeito e a entrega já deveria ter acontecido há 12 anos atrás. Bom, chegou a hora de nós virarmos essa página. Tudo que a gente tinha para criticar, para cobrar, a gente já fez. Chegou a hora da gente virar essa página e comemorar essa grande obra, esse grande investimento para a região metropolitana. Nós vamos acompanhar agora uma reportagem da Júlia Matos, que mostra exatamente essa história de espera do contorno viário da Grande Florianópolis. Não deixe as oportunidades. E com 12 anos de espera, o histórico das obras não é pequeno. Em 2007, aconteceu o leilão de concessão da BR-101 Norte, que liga Curitiba a Palhoça. Em 2008, a BR-101 já apresentava colapso, incentivando estudos para o contorno de Florianópolis, com discussões e assembleias municipais. Em 2010, a sociedade catarinense passou a reivindicar o contorno de Florianópolis aos líderes municipais e estaduais, o que já estava previsto no contrato de concessão da rodovia. Em 2011, a Agência Nacional de Transporte Terrestre autorizou a alteração, ampliando a ideia do contorno até Palhoça. Em 2012, uma nova alteração. Um pedido feito pela Prefeitura Municipal de Palhoça, a ANTT, impulsionou a ampliação do contorno viário da Grande Florianópolis. O pedido foi feito porque um conjunto habitacional foi construído em cima do traçado original do contorno. Em 2013, foram feitas solicitações e a submissão de estudos a órgãos como IBAMA e FUNAI.
Em maio de 2014, começaram as obras nos 14 quilômetros de trechos intermediários do contorno viário da Grande Florianópolis, em São José. A concessionária, Artérias Litoral Sul, obteve neste período a primeira licença de instalação. Em 2015, o trecho sul em Palhoça foi finalmente definido. Este ano foi marcado por debates realizados com o Fórum Parlamentar Catarinense, com o início dos estudos imediatos na região. Em 2016, os primeiros 6 quilômetros do contorno foram pavimentados e obras complementares, como o viaduto na Estrada Geral de Alto Forquilhas, em São José, foi finalizado. 4 anos depois, em 2020, os estudos e licenças ambientais foram aprovadas para a realização do novo trecho em Palhoça, que custou cerca de R$1 bilhão a mais se comparado com os planejamentos originais do contorno. As obras em Palhoça começaram em janeiro de 2021. O ano de 2022 foi marcado pela assinatura de rescisão da empresa Camargo Correia com a Artérias Litoral Sul, embargando as atividades até a nova contratação. Em junho de 2023, 75% da obra já estava concluída. A complexidade dos túneis apresentados no projeto dificultaram a rapidez nas atividades, mas foram finalizados. Em dezembro do mesmo ano, o trecho em Biguaçu foi completamente concluído e os trechos em Palhoça passaram por novos atrasos devido à paralisação dos funcionários de empresas terceirizadas contratadas. Ainda assim, em fevereiro de 2024, 94% da obra estava concluída, faltando apenas a finalização dos trevos e passagens em desnível no município de Palhoça, além da instalação de tecnologias de segurança nos 4 túneis. Em Santa Catarina, quem é daqui sabe, E assim a gente pôde relembrar toda a história do contorno viário, do momento em que o projeto foi idealizado, construído, desenvolvido e agora entregue. Porque sim, finalmente estamos entregando o contorno viário da Grande Florianópolis e é um momento histórico para Santa Catarina, histórico para a região metropolitana. Mas tem uma informação importante, Roberto Azevedo. Para quem estava na expectativa de passar pelo contorno ainda nesta sexta-feira, não vai acontecer. O contorno viário só será liberado depois da desmontagem de toda essa estrutura que foi instalada aqui sobre as pistas do contorno para a recepção do presidente. Tem um grande aparato de segurança aqui para receber o presidente da República. E aí, assim que a estrutura for removida, o trânsito será liberado. O que só deve acontecer, Roberto Azevedo, neste sábado. Então tem uma previsão da Polícia Rodoviária Federal de até 12 horas para que tudo isso seja desmontado. Ou seja, para passar pelas pistas só no sábado. Roberto Azevedo. Olha, aquela conversa de redação que vocês não assistem, deveríamos ter colocado no ar, porque eu levantei essa questão. Olha, vai demorar para liberar, a estrutura está no meio do caminho, tem um túnel aqui perto e tem a estrutura que avança em direção a São José. Então, quer dizer, não tem como fazer. Agora, sobre os prefeitos, Fernando, a presença ou a ausência deles, tem um fato simples. Todos os 3 prefeitos da Grande Florianópolis são candidatos à reeleição. E também tem o prefeito de Florianópolis, que poderia vir, não veio, também candidato à reeleição. Ou seja, na dúvida, melhor não participar de solenidade. Renan Filho continua falando nesse momento no palco da entrega do contorno viário, está anunciando nesse momento investimentos, destacando as obras do governo federal, não só aqui em Santa Catarina, mas também em outras regiões. Nesse momento ele fala da 470. Vamos ver se a gente consegue ouvir um trechinho do que diz o ministro Renan Filho neste momento, destacando o retorno e também a aceleração das obras na 470, na região do Vale, na região do Alto Vale. O Nereu Filho... Nos últimos 10 anos no estado de Santa Catarina. Com esses recursos, presidente, com esses recursos, as pessoas começam... Aí o ministro Renan Filho, nesse momento, ministro de Infraestrutura, falando aqui na inauguração do contorno viário, falando de obras na 470, falando das obras na região oeste do estado e não deixando em minuto alfinetar também o
presidente Jair Bolsonaro por ter diminuído os investimentos, segundo o ministro Renan Filho, aqui para Santa Catarina nas obras de infraestrutura, Roberto Azevedo. Não é um discurso de agora. Renan Filho tem feito esse discurso sistematicamente toda vez que vem a Santa Catarina. Compara pouco mais de 285 milhões, que segundo ele tinham sido investidos em obras federais no estado, contra o mais de 1,5 bilhão do ano passado no governo Lula e outros mais de 1,5 bilhão que devem ser investidos esse ano. Ou seja, também tem um viés político, é óbvio, nós estamos numa solenidade política, não uma solenidade administrativa. Mas tem que fazer essas ressalvas. O importante para o catarinense não é quem inaugura a obra, é que a obra esteja pronta e que a obra sirva ao propósito dela, que é tirar o tráfego pesado da Grande Florianópolis. Muito bem, nesse momento o ministro vai finalizando, enquanto a comunidade que está aqui, os militantes que estão aqui, mais uma vez, citam o nome do presidente Lula. Vale destacar, né, Roberto, que são pessoas escolhidas a dedo para estar aqui. Não só moradores da Grande Florianópolis, mas a gente está falando de militantes daqueles raiz. Da área da esquerda, especialmente do PT, meu caro Roberto Azevedo. Olha, isso sempre aconteceu nos governos do PT, os 2 primeiros de Lula, um governo e meio de Dilma e depois agora de novo. É escolhido a dedo porque você precisa de claque. Trazer o povo que vai aplaudir o presidente quando ele falar. Já se manifestou quando ele subiu ao palco, foi uma gritaria só, e agora vai aplaudi-lo no discurso. Mas vamos ver que tom vai ter o discurso de Luiz Inácio Lula da Silva. Se vai ser um discurso político, um discurso administrativo, porque aqui tem um grande exemplo do governo federal. Uma obra feita pela iniciativa privada, uma concessionária que teve recurso do governo lá no início e que agora entrega uma obra importante adicional à da concessão, que tudo bem, deveria ter ficado pronta há 12 anos, mas o mais importante é que está sendo entregue agora. Roberto Azevedo está com a gente, o comentarista do nosso meio-dia, que está ao vivo comigo, aqui direto da inauguração do contorno viário. Sim, foram muitos anos de espera, de angústia, de críticas, de cobrança, mas chegou o dia da gente virar essa página e comemorar. Passando aqui pelo contorno viário, a gente percebe e consegue entender um pouquinho, Roberto Azevedo, o porquê dos motivos dos atrasos. A gente passando por aqui, claro que não é aceitável, mas a gente consegue entender a complexidade que foi. É uma obra absurda. Você que vai passar por aqui vai ficar surpreso com o que você vai ver. Os túneis são 900 metros cada um. Pavimentação com concreto, com sonorização, com iluminação que muda de acordo com o horário do dia. Ou seja, se o dia está mais claro, o sol radiante, muda a iluminação do túnel. Se acontece algum acidente, existe uma estrutura para atendimento rápido do acidente dentro do túnel. Então é o seguinte, é algo impressionante. As pistas que são duplicadas em toda a extensão, os trevos gigantescos desse contorno viário. Para você que está ligando a televisão agora, o contorno vai desviar o trânsito da BR-101. Sabe aquela BR-101 que você conhece? Ela deixa de ser utilizada como faixa principal da BR aqui nesse trecho e vai ser agora trânsito local, trânsito de ligação. Olha o que está falando aqui o ministro Renan. Prestou atenção, Roberto? Sim. É mais uma vez a crítica ao ex-presidente da República. Eu acho que esse é o lado ruim, virar comício. Então é o seguinte, nós estamos aqui aguardando então a palavra do presidente Lula, enquanto a gente devolve para o estúdio para Maria Esther, Roberto Azevedo, e retorna logo na sequência aqui do contorno viário, não é mesmo? Eu vou continuar falando aqui, senão vão falar que cortaram a gente porque estavam falando mal do Bolsonaro. Seguinte, nesse momento, o ministro Renan Filho, ele está discursando, ainda devem ter outras autoridades, Roberto Azevedo, justamente para chegar à fala do presidente que deve encerrar esse evento aqui
com a inauguração do contorno viário. Lembro que o presidente Luiz Inácio Lula da Silva sai daqui de helicóptero, vai para Itajaí, participa da entrega de uma fragata da classe Tamandaré, que está sendo construída num estaleiro aqui em Santa Catarina, está gerando empregos no estado e depois retorna a Brasília. Bom, encerrando aqui então o ministro Renan Filho, vamos ver se é o Lula que vai falar agora. Não deve ser, ainda devem ter outras autoridades aqui de Santa Catarina e federais a discursarem aqui. E aí a gente volta logo na sequência. Vamos falar ainda hoje. Fernando, o contorno está 100% concluído? Bom, a gente tem um detalhe, sim. Um trecho de um anel de acesso na região do Cubatão, ainda em trabalhos. E mais, colocação de grama, iluminação, isso ainda deve continuar. A gente também vai falar justamente da Polícia Rodoviária Federal. Como é que será feito o trabalho de fiscalização aqui desta rodovia? E vamos falar do trânsito liberado. Na outra participação, a gente volta daqui com mais detalhes. Santa Catarina em festa, é dia de comemoração, é dia de inaugurar o contorno viário, a maior obra de infraestrutura rodoviária do Brasil. Maria Esther, daqui a pouco a gente volta ao vivo aqui da Grande Florianópolis, aqui de Palhoça, aqui do contorno, Maria. É isso, obrigada Fernando Machado, obrigada Roberto Azevedo, eles que estão lá acompanhando tudo de perto e trazendo as informações. Qualquer novidade, assim que o presidente subir também ao palco para se pronunciar, a gente volta ao vivo para lá. Mas a gente continua falando de contorno viário.